A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, irmãos? Você pode se assentar, pode se acomodar. Queridos, bom dia a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos nós partilharmos a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos provoca. A palavra de Deus, ela nos questiona. A palavra de Deus, ela nos incomoda. E é sempre importante que nós também permitamos ser provocados por esta palavra, para que ela tenha os seus efeitos na nossa vida e na nossa história. Olha para quem está do seu lado com um sorriso lindo no rosto. Isso. E diz assim para esta pessoa: a palavra de Deus vai te provocar nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é sempre oportuno para nós. Vou me apresentar. Eu sou Anderson, tenho 37 anos, sou casado, pai de 2 lindos filhos. Por graça de Deus, sou fundador da comunidade Ruá Adonai, termo hebraico que significa sopro do Senhor. Nós temos como carisma ser para a igreja sinal de amor. O Espírito, o Ruá de Deus, ele é amor entre o Pai e o Filho. Nossa comunidade completou este ano 16 anos de fundação. Sou da diocese vizinha, diocese de Campo Limpo, e lá sirvo a Renovação Carismática Católica. Neste tempo estou como secretário-geral lá da nossa diocese. O tema da nossa pregação nesta manhã, queridos, será: entrai pela porta estreita. E nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Um grande santo da igreja, São Thomas More, ele dizia isso: nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Porque Deus, quando Ele quer falar, irmãos, Ele fala de todas as formas, Ele fala de todas as maneiras. Ele fala através dos mais simples sinais, e até por um motivo óbvio. Por quê? Porque Jesus é Deus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Então é próprio de Deus se comunicar. E quando eu estava me dirigindo aqui para este espaço, para poder trazer esta palavra para vocês, já tive que entrar ali por aquela porta que é uma porta estreita, literalmente, mas essa porta estreita que está aqui atrás me constrangeu um pouco. Porque se a porta estreita para chegar no céu for desse tamanho, eu acho que eu não vou passar não, viu, irmãos? Aquela ali eu passo mais tranquilo, nem você, né, irmão? Então vamos fazer um regimezinho aí, só não pode fazer o regime espiritual. Pelo contrário, as coisas do céu a gente tem que almejar cada dia mais. Abra aí a sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 13 e o versículo 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vou repetir mais uma vez. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Glória a Deus. Gente, quem já achou aí, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, vai se achando aí. Vamos aqui aproveitar esta palavra, que é uma palavra linda, um texto belíssimo, dentro de um contexto maravilhoso que eu quero partilhar com vocês. Aqui é o próprio Jesus que está dizendo, e ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Queridos, vamos aplaudir calorosamente a poderosa palavra de Deus. Pode aplaudir com força. Você é um jovem batizado no Espírito Santo, apaixonado pela palavra. Pode aplaudir e glorificar a Deus por esta palavra, porque ela se torna alimento para nós nesta manhã. Dá um beijo aí na sua Bíblia. Seu irmão que está do lado está sem a Bíblia, deixa ele beijar a Bíblia também. Não tem problema que ele beije. Esse beijo não transmite sapinho, pode ficar em paz. Queridos,
nós acabamos de ler um trecho do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, embora pela ordem na Sagrada Escritura ele seja o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus foi o segundo evangelho a ser escrito, porque hoje já há uma compreensão unânime no mundo bíblico que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que tem uma característica bem específica. Ele é escrito para uma comunidade de cristãos do século I da era cristã, só que de cristãos vindos do judaísmo. E possivelmente também nós identificamos Mateus como sendo ali alguém que tinha formação rabínica, que fala a língua da sua comunidade, para poder então apresentar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, ele ainda está na realidade do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, ele é um grande discurso que começa no capítulo 5 e termina só no final do capítulo 7. Interessante que partes deste discurso nós também temos no Evangelho de Lucas. Só que no Evangelho de Lucas, o Sermão da Montanha não é Sermão da Montanha, é Sermão da Planície. E até isso a palavra de Deus ela vem falar a nós. Por que que em Lucas é planície? Por que que em Mateus é o Sermão da Montanha? Porque Mateus, como sendo alguém ali de formação rabínica, que escreve para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo, Mateus ele vai fazer muito no seu evangelho um paralelismo, de mostrar que Jesus é o novo Moisés. Ou seja, se o Moisés foi o primeiro libertador, Jesus é o novo, definitivo libertador. E da mesma forma que Moisés ele sobe para a montanha para receber a lei de Deus, Jesus sobe para a montanha para transmitir um novo ensinamento que vem da parte de Deus. Aí entra o Sermão da Montanha. É interessante que a igreja, desde os seus primórdios, ela sempre entendeu que o Sermão da Montanha, ela é uma espécie de carta magna para nós cristãos, é uma cartilha para nós cristãos. Quem quiser realmente ali viver o evangelho, quem quiser se salvar, precisa guardar os mandamentos, mas também precisa observar as bem-aventuranças. O texto que nós lemos, especificamente, estes 2 versículos, a minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. E na Bíblia de Jerusalém tem um subtítulo nesses 2 versículos. E o subtítulo é Os Dois Caminhos. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque essa questão dos 2 caminhos era ali uma forma costumeira dos primeiros cristãos evangelizarem. Eles sempre procuravam ali apresentar 2 pontos. E esses 2 pontos eram chamados de 2 caminhos. Então você tem o caminho do bem e você tem o caminho do mal. Você tem o caminho da vida e você tem o caminho da morte. Você tem o caminho da salvação e você tem o caminho da perdição. O que Mateus fez? Ele usou desta técnica para poder transmitir esta mensagem. Você tem 2 portas pela qual você pode entrar. A porta estreita e você tem a porta que é larga, a porta que é espaçosa. Dentro de todo esse contexto é que nós trazemos esta mensagem para a nossa vida, irmãos. Por quê? Porque o caminho do cristão, nós sabemos, ele é um caminho de muita, mas de muita dificuldade. Isso independente do tempo que a gente tem de caminhada, isso independente daquilo que a gente faz na igreja. Inclusive eu estou vivendo aqui um certo momento nostálgico. Por quê? Porque eu participei de muitos retiros aqui nesta casa, principalmente na minha adolescência, no início da minha juventude, preguei muitos retiros. Aqui tinha muito tempo que eu não vinha, tanto que eu nem sabia que aqui era o lugar do retiro especificamente. E eu comecei a me lembrar de um retiro que eu vim pregar aqui,
não tinha 20 anos mais ou menos, irmãos. Eu tinha feito uma experiência pessoal com Jesus, aquele desejo, gente, aquela sede de evangelizar, aquela sede de levar a boa nova. Só que eu era de uma paróquia ali que o padre, ele não era simpatizante do movimento da renovação carismática, e ele tinha uma certa dificuldade também de compreender esse desejo, esse ímpeto, que não somente eu, mas que outros irmãos também tinham de evangelizar. E aqui eu queria que vocês entendessem muito bem que eu não estou tecendo nenhuma crítica ao padre, porque cada vez mais eu tenho percebido que a dificuldade com o jovem ela é uma dificuldade que a igreja tem. Tanto que nós tivemos recentemente um sínodo, no qual a igreja tem que tratar estas questões para poder, ali muitas vezes, nos ensinar como é que nós temos que lidar com os jovens. E por que eu estou mencionando isso? Porque eu me recordei de um retiro que eu vim pregar exatamente aqui neste lugar, e eu vim escondido, gente, do padre da minha paróquia. Por quê? Porque ele não deixava. Se eu fosse pedir, ele não ia deixar. E na ocasião, então, eu nem pedi, eu simplesmente vim. Só que acabou que ele descobriu. E no que ele descobriu, quando eu voltei para a paróquia, Jesus amado, foi ali uma briga daquelas. Para quem não sabe, né, eu já testemunhei isso em outras vezes, mas creio que muitos aqui não me conhecem. Eu vivi ali momentos muito bons na minha paróquia de origem, mas eu vivi momentos muito difíceis, gente. Tanto que eu fui expulso 7 vezes pelo meu pároco. Aí o 7 é o número da plenitude, da perfeição, né? Aí quando chegou na 7ª vez eu entendi, não, já chegou na plenitude, agora não dá mais. Eu já tinha fundado a comunidade, nós tínhamos 2 anos de fundação. Foi um momento muito difícil da minha vida, mas assim, foi um momento que eu entendi que eu tinha que cortar o cordão umbilical para poder alçar voos maiores no Senhor. Então, eu passei por muitas dificuldades no início do meu ministério, no início da comunidade. Realmente eu vivi essa porta estreita, irmãos. E eu senti no coração de partilhar isso com vocês agora. Por quê? Porque talvez seja essa a realidade de muitos de vocês. Como eu dizia, a igreja ela tem uma dificuldade imensa para poder muitas vezes falar com o jovem, para falar a língua do jovem. Não é à toa, isso é um fenômeno que inclusive eu tenho estudado e tem me espantado muito, irmãos. Nós temos visto um grande êxodo de jovens da nossa igreja para outras expressões religiosas. E nessas expressões religiosas, o que nós temos? Muitas vezes a gente pode até não ter a pregação do evangelho autêntico, mas nós temos ali uma realidade que sabe falar a língua do jovem, que sabe se comunicar de maneira adequada, e nós precisamos fazer a nossa meia-culpa, reconhecer que enquanto igreja católica, nós precisamos avançar neste sentido. E enquanto eu rezava para falar aqui com vocês, o Senhor ele me dava a visualização ali de 2 portas. Eu via a porta larga e eu via a porta estreita. E na porta larga, o Senhor foi falando muito ao meu coração. O que esta porta, ela representa? Ela pode ser mais fácil de adentrar, isso é fato, mas ela não conduz à salvação, ela não nos leva para Deus. A porta larga, irmãos, é a porta das facilidades. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as nossas gerações, elas têm optado por aquilo que é mais fácil. Não é à toa, nós estamos em plena ali na era das redes sociais, em plena era da tecnologia, da comunicação. Nós poderíamos utilizar até mesmo enquanto igreja, enquanto jovens, tudo isso a nosso favor, mas muitas vezes nós percebemos que essas coisas, elas também nos tiram de um determinado foco. Por exemplo, hoje as pessoas já não querem mais saber de se comunicar tete a tete, pessoalmente, de se relacionar. Inclusive nós temos encontrado lideranças que até mesmo para resolver os seus problemas de nível comunitário, querem resolver por rede social, principalmente por WhatsApp. E aí nós precisamos entender que essas coisas, elas podem facilitar a nossa comunicação, irmãos, mas não
substituem aquilo que é essencial. Ou seja, nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos ali nos deixar ser seduzidos e levados pelas facilidades. Isso não quer dizer que nós não vamos aproveitar, por exemplo, da internet, das redes sociais, para anunciar, para evangelizar, para falar do nome de Jesus, mas nós precisamos entender que o evangelho de Jesus Cristo não é constituído de facilidades, irmãos. Da mesma forma, o que é a porta larga? A porta larga também representa o comodismo, queridos, que muitas pessoas também têm vivido ali no seu ministério, nas suas mais diversas realidades. Há pessoas hoje que optam por algo cômodo, optam por uma zona de conforto. Isto é porta larga, isto não nos leva para Deus. Um evangelho adocicado tem sido pregado também nos dias de hoje. Não é à toa que nós temos encontrado ali a geração mais chata de todos os tempos. É a famosa geração mimimi. Inclusive, eu li um artigo recentemente que falava, numa linguagem técnica, viu, gente? Não era nem uma linguagem religiosa. Numa linguagem técnica, que falava ali de uma geração floco de neve. A geração que nós encontramos nos tempos atuais. Uma geração muito sensível. Uma geração muito frágil. Uma geração que se dói por qualquer coisa. Você não pode repreender porque você não está tendo misericórdia. Você não pode repreender porque você não está sabendo compreender a dificuldade do irmão. Qualquer coisa que for dito, tem gente que fala, o fulano me repreendeu, eu não aguento mais isso, eu vou embora da igreja. Ou seja, muitos têm procurado um evangelho de autoajuda, um evangelho adocicado, um evangelho adulterado. Amados, tudo isso é porta larga, tudo isso é porta espaçosa. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Eu não estou provocando vocês dizendo que a partir de hoje nós temos que viver como aqueles, até perdoem pela expressão, aquele sadomasoquista que gosta ali de apanhar, que gosta de sofrer. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a porta estreita, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, ele traz dificuldades para a nossa vida. Ele traz um levante. E aí, irmãos, eu glorifico a Deus por tudo que eu sofri na minha adolescência, na minha juventude, pelas 7 vezes que eu fui expulso, por todas as perseguições que eu sofri. Sabe por quê? Porque aquilo me formou para ser uma pessoa hoje que consegue compreender que o evangelho de Jesus Cristo, que o reino de Deus, ele tem que ser conquistado pelos violentos, irmãos. Então, eu louvo por ter vivido isso. Por quê? Porque hoje a gente quer mascarar muito as realidades. Muitas vezes nós somos, inclusive, formados, irmãos, para sermos aquilo que nós não somos. Uma pessoa pode ser sincera, e a sinceridade é uma virtude. Mas o que acaba acontecendo? Mas vai com calma quando você for falar com o irmão. Vai com calma quando você for exortar o irmão. Não estou falando que quando for exortar, você tem que vir com 2 voadoras no peito. Não estou falando nesse sentido. De fato, a gente precisa exortar com caridade. Nas caridades, sempre com a verdade. Porque senão, irmãos, nós também vamos contribuir de maneira direta na formação desta geração frágil, dessa geração sensível, que já não consegue mais ouvir a verdade. Às vezes, inconscientemente, nós mesmos formamos um povo para querer passar pela porta espaçosa, pela porta larga, e não pela porta estreita. E aqui eu preciso trazer uma profecia nesse sentido. Se nós continuarmos formando pessoas nessa linha, nós seremos cobrados. Por isso também. Por quê? Porque o evangelho, irmãos, ele não pode se adequar a tudo aquilo que o tempo presente tem oferecido para nós. Essa é a realidade de secularização que a gente tem dito hoje. A gente tem vivido numa realidade, em muitos lugares do mundo, de descristianização,
de secularização, a religiosidade cada vez mais sendo relegadas a um segundo plano, mas isso não nos dá o direito de ali deturpar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus foi claro: quem quiser entrar no reino de Deus tem que passar por qual porta, gente? Pela larga ou pela estreita? Pela estreita. Então isso não vai ser mudado até que Jesus volte, amém, irmãos? Então nós precisamos permanecer firmes nesse sentido. E o Senhor ainda continuava me dando algumas direções, como eu disse no momento que eu falava com ele. Ele falava da questão do descomprometimento, irmãos. Queridos, isso é porta larga, isso é porta espaçosa. E por que eu estou denunciando profeticamente isso? Porque nós vivemos num tempo onde, de uma forma geral, as pessoas estão fugindo de compromisso. É dentro da igreja e é fora da igreja também. Essa geração mimimi que eu mencionei para vocês, essa geração floco de neve, amados, até no mercado de trabalho nós estamos encontrando. Tem empregado que muitas vezes, quando vai ser ali corrigido pelo seu chefe, pelo supervisor, pelo patrão, está errado, mas não aguenta a correção e às vezes até prefere ficar desempregado. Pede para sair do que se corrigir. Em tese seria muito mais fácil a correção. Mas o cidadão, em vez de se corrigir, ele acha que ele não tem que levar desaforo para casa. E aí ele se acha no direito de rebater aquilo que foi falado. E amados, trazendo essa comparação para dentro da igreja, é a mesma realidade que nós encontramos. Nós vivemos num tempo estranho, gente. Num tempo esquisito. As pessoas não querem assumir compromisso, ou se assumem da forma que convém. Não sei o que, eu vou, eu faço. Mas tem que ser do meu jeito. Vigília, noite inteira, que nada. Eu estou cansado, eu trabalho, eu tenho responsabilidade, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós arrumamos desculpas para tudo, para não nos comprometermos da forma que a gente precisa se comprometer. E o Senhor, Ele coloca agora no meu coração que Ele está levantando aqui, nesta capela, uma geração de jovens comprometidos até a última consequência com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Pode tomar posse dessa profecia, porque ela é para a tua vida. Vocês vão ser levantados para serem profecia neste mundo. Num tempo de uma geração que não tem compromisso, que é descompromissada, que na verdade foge de compromissos, a vida de vocês será uma profecia. Isso é profundo, irmãos. Porque o profeta no Antigo Testamento, principalmente, muitas vezes ele não precisava falar nada. Ele falava pela sua vida. A vida do profeta falava. A vida do profeta era a profecia. Eu sinto que é isso que o Senhor levanta aqui neste lugar. Jovens para serem uma profecia para a igreja e para o mundo nos nossos tempos. Então, irmãos, que nós possamos realmente ter menção disso. A porta larga é a porta do descompromisso, da falta de comprometimento. Hoje nós temos visto algumas coisas que até nos escandalizam. Por exemplo, igreja sem comunidade. Amados, o que tem de gente hoje caminhando por conta própria? O que tem de gente hoje que caminha por si só? Nós falamos muito dentro do ministério de pregação, os pregadores, por exemplo, de carreira solo. As pessoas que não querem se submeter a uma autoridade, seja o bispo, seja ali um sacerdote, seja uma liderança de uma comunidade. Tempos estranhos, irmãos. Tempos estranhos. A igreja nos seus 2000 anos, ela sempre se consolidou. Por quê? Porque ela é uma comunidade de comunidades. Não existe salvação fora da comunidade, não existe salvação fora da igreja. São Cipriano já dizia isso há 1700 anos atrás. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Fora da comunidade não há salvação. Por quê? Porque a comunidade tem que ser lugar de gente salva. E ora, que vida é essa que nós encontramos hoje? De igreja sem comunidade,
Da mesma forma, também precisa ser denunciado, porque isso é porta larga, isso é porta espaçosa. Cristianismo sem cruz, irmãos, talvez este seja o maior dos escândalos do nosso tempo. Um cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristão que não passe pela prova. Não existe cristão que não seja perseguido. E aí, queridos, agora nós vamos mergulhar. A gente já conhece a porta larga. Nós já sabemos o caminho que a gente não tem que seguir. Nós já sabemos o que Deus não quer para a nossa vida. E agora nós vamos falar da porta estreita. Que esta porta, que é difícil de passar, que foi o exemplo que eu dei, mas que é caminho certo para nós chegarmos ao reino de Deus. O Senhor está falando com você que está aqui, que tem enfrentado grandes dificuldades na tua vida, na tua missão. E eu estou falando aqui com jovens, irmãos. Eu não vou falar que eu já fui jovem um dia, porque eu não sou tão velho assim, né? Mas eu quero dizer que eu sei das dificuldades que vocês passam. Me estranha demais hoje, irmãos, ver jovens lindos como vocês, com vigor, com entusiasmo, que fazem uma experiência de Deus, que querem evangelizar e que muitas vezes experimentam a primeira dificuldade justamente dentro de casa. Porque a gente não vê muitas vezes pai e mãe se levantando contra um filho que vai para uma balada. Não vê pai e mãe proibindo o filho de sair muitas vezes para uma realidade que pode ali fazer com que o seu filho se perca. Mas a gente tem visto pai e mãe que se levanta contra o filho que vai para a igreja. Eu tenho no meu coração, queridos, que isso é uma estratégia maligna. Eu não sou de demonizar as coisas. Mas sabe por que é uma estratégia maligna isso? Porque o inimigo de Deus, ele sabe que para nos atacar, ele precisa usar quem está perto. Isso em qualquer realidade. Você vai atacar quem está longe, corre o risco de não pegar. Corre o risco ali de não alcançar. Então ele usa quem está perto. Então usa pai, usa mãe, os irmãos, e por aí vai. E por aí vai. Mas a gente precisa ter no coração a certeza, irmãos, que quando nós vivemos dificuldades, quando nós passamos por dificuldades na nossa missão, independente de onde ela venha, pode glorificar a Deus, porque você está no caminho certo. Porque o inimigo de Deus, ele não se levanta contra alguém que não represente um perigo para si. Se ele tem se levantado contra a sua vida, eu libero isso de maneira profética. Se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, ele se levantou contra você, porque ele sabe o perigo que você representa. Amém, irmãos? Então, diante desta palavra, eu só tenho uma coisa para te dizer: siga em frente, não esmorece não. Na nossa vida, às vezes a gente se acostuma a apanhar, irmãos. Tem até, se eu não me engano, um ditado que vai dizer que às vezes a gente apanha tanto que uma hora caleja e a gente já nem sente mais nada. Então, enquanto continuarem te batendo, vai em frente. E vai em frente glorificando a Deus, irmãos. Glorificando a Deus. Louve nas dificuldades. Como aqueles 3 jovens. Me vem essa visão agora. Aqueles 3 jovens na fornalha ardente. Aquela fornalha, o que ela representava, queridos? Ela representava as dificuldades daquele tempo. Aquela fornalha, irmãos, ela representava, queridos, também as dificuldades ali na missão. Aqueles jovens que foram ali perseguidos, porque decidiram ali não serem idólatras, porque decidiram ser sinal profético, porque decidiram fazer a diferença. E na fornalha o que eles faziam? Eles louvavam a Deus. Não é à toa que um dos cânticos de louvor mais lindo da Bíblia está na boca desses jovens, lá no livro de Daniel. Você que está na fornalha,
atravessa a tua fornalha louvando, atravessa a tua fornalha glorificando. Às vezes a tua fornalha é a tua casa, glorifica. Às vezes a tua fornalha é a tua comunidade. Às vezes a tua fornalha é o teu ambiente de trabalho. Às vezes a tua fornalha são as suas amizades. Passa pela porta estreita, louva na dificuldade. Como eu dizia, se você tem sofrido um levante, se parece que muitas vezes tudo ao teu redor conspira contra você, glorifica a Deus porque você está no caminho certo, irmãos. Eu tenho muito utilizado disso como um critério de discernimento na minha vida. Às vezes a gente ora para Deus e pergunta ao Senhor, e tem que continuar fazendo isso. Senhor, eu devo fazer ou não devo fazer? Senhor, eu devo continuar seguindo ou devo parar por aqui? E às vezes Deus deixa a gente no vácuo. Fica aquele silêncio, ele não fala nada. Olha, esse Deus não é gente não, viu, irmãos? Literalmente, viu? E aí, irmãos, quando muitas vezes a gente não tem a resposta, na verdade, Deus já deu a resposta no silêncio. Continua. Ou como eu dizia, se você tem enfrentado dificuldades, deixa a dificuldade confirmar também o teu chamado. Porque se é fácil, se é cômodo, gente, isso não pode vir da parte de Deus, não. Nós temos que se deixar ser incomodados. Eu via nas redes sociais, eu vi esta semana. Eu vi um post, aí tem muita porcaria, né, gente, nas redes sociais. Mas também tem coisa boa. E às vezes Deus usa de determinadas realidades para falar ao nosso coração. Eu vi um post, queridos. Meu Deus, gente, como esse post me incomodou. E como eu permiti ser incomodado por ele. Esse post dizia assim: uma igreja que não é perseguida diante da injustiça, ou em outras palavras, uma igreja que diante da injustiça, não se levanta, tem algo errado aí, irmãos. Tem algo errado. Tem algo errado. Nós precisamos, não é buscar a perseguição. Quando a gente estuda na igreja, principalmente a questão do martírio, existem dois tipos de martírio. Existe um martírio que a gente chama de martírio branco, que é o martírio sem derramamento de sangue. E existe o martírio vermelho, que é o martírio onde há derramamento de sangue. Muitos mártires da nossa igreja experimentaram. Na Bíblia eu tenho dois exemplos claríssimos para isso. Quem sofreu o martírio vermelho? O primeiro foi Estevão, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi apedrejado inclusive pelo apóstolo Paulo. Por quê? Por causa do anúncio do evangelho. Lógico que Paulo não tinha ainda se convertido, não tinha feito a sua experiência. Ele sofreu o martírio vermelho, foi apedrejado até a morte. Quem que sofreu o martírio branco? A Virgem Maria. Lembre-se da profecia do velho Simeão: quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Onde que esta profecia se cumpre? Na cruz. E você quer maior dor do que essa? Uma mãe que vê o seu filho morrendo de forma injusta e cruel diante de si? Isso é martírio branco, irmãos. Gente, tanto o martírio vermelho como o martírio branco são sinais da porta estreita. E eu dizia que quando a gente estuda sobre a perseguição, sobre o martírio, a gente consegue entender que os grandes homens e mulheres da história da igreja, eles não buscavam a perseguição, eles não buscavam o martírio, eles não falavam: eu estou aqui, vem me martirizar, estou aqui, vem me matar, estou aqui, vem me perseguir. Não precisava buscar, porque aquilo que eles viviam já incomodava outras pessoas. Aquilo que eles buscavam já fazia com que outras pessoas se tornassem ali ou ficassem incomodadas e passassem ali a persegui-los. Ou seja, sobrenaturalmente, de forma natural.
eles eram perseguidos. A gente não precisa buscar nada, irmãos. Amém, queridos? Vamos viver, vamos ser a profecia, e tudo isso se levantará contra nós. E quando se levantar, dê glória a Deus, porque é a confirmação de que você está no caminho certo. Amém, irmãos? Para a gente poder avançar um pouquinho, a porta estreita é a porta das renúncias, irmãos. Queridos, e quantas são as renúncias que nós precisamos fazer, não somente para passar pela porta estreita, mas para permanecer no caminho da salvação. Ou vocês acham que hoje, quando eu acordei com esse friozão gostoso, eu não me senti tentado a não vir para cá? É lógico que o meu humano começou a falar: dorme um pouquinho mais aí. Mas, irmãos, eu nem conhecia vocês, e sem demagogia, eu já os amava, porque eu tenho procurado amar cada vida que Deus tem confiado para mim, antes mesmo de conhecer. E eu vim para cá, irmãos, eu fiz a renúncia, porque eu poderia estar nesse frio dormindo, mas isso não é um fardo para mim. Porque às vezes tem pregador que, meu Deus do céu, o cara começa a falar das renúncias, mas ele faz uma apologia às renúncias que ele faz de uma forma que parece que aquilo se tornou um fardo. Gente, para mim, evangelizar, para mim anunciar o evangelho de Jesus Cristo jamais será fardo. Pelo contrário, ai de mim se não evangelizar. Ai de mim. Então eu fiz a renúncia, porque o amor exige sacrifício. Olha para quem está do seu lado e diz isso: o amor exige sacrifício. Amém? E muitos, né? Eu vi gente falando bem assim, ó. Porque realmente exige sacrifício mesmo, irmãos. Mas até a etimologia da palavra sacrifício, ela é linda. Sacrum facere, tornar sagrado. Quando você se sacrifica por algo, você torna aquele algo sagrado, irmãos. E quantas são as realidades do nosso tempo que precisam ser sacralizadas? Quantas são as realidades? Então o evangelho da porta estreita nos chama a renúncia, nos chama a vivência do evangelho genuíno. Como eu dizia, não é o evangelho de autoajuda, não é o evangelho da pazinha no coração, do consolo no coração. O evangelho a gente sabe que sim, consola, que traz paz, mas o próprio Jesus vai dizer: eu não vim trazer paz não, eu vim trazer a espada. O próprio evangelho, ele é claro para nós, irmãos. O evangelho incomoda, o evangelho questiona, o evangelho provoca, e por isso que é mensagem de salvação, porque ele nos tira da zona de conforto, ele nos leva a ousar, a se desafiar, a ir além. É um evangelho que exige de nós comprometimento, compromisso. Eu estou fazendo aqui o contraponto, porque se a porta larga, ela provoca ou ela propõe o descompromisso, nós precisamos ser o inverso disso. Precisamos ser aqueles que se comprometem, que se doam pelas causas e realidades na qual nós estamos. Eu tenho certeza que cada um aqui veio de uma comunidade, tem a sua comunidade, e a tua comunidade, ela espera pelo teu compromisso, irmãos. Isso vai exigir renúncia, sacrifícios, mas vai valer a pena no final. Vida em comunidade, irmãos. A porta estreita não é a porta do caminho solo, não é a porta daqueles que caminham sozinhos. É a porta da vida em comunidade. Santo Agostinho, ele dizia assim: depois do martírio, a segunda maior penitência é a vida em comunidade. E como ele foi certeiro nisso, né, irmãos? Porque tem hora que olha só, viu? Tem hora que Deus capricha nos irmãos aí que ele manda pra gente.
Eu estou falando capricha de uma forma bem irônica mesmo. Porque são os abençoados, irmãos, que a gente sabe que realmente se tornam na nossa vida instrumento de santificação. E se Deus não nos der a graça, Ele vai dar violência. E tem hora que pega. Mas a gente tem muita... eu não troco a vida em comunidade por nada, irmãos. Por nada. Não somente porque eu sou de comunidade, mas porque eu entendi que fora da comunidade não há salvação. Que se o Evangelho de Jesus é a proposta da boa nova, do amor e da misericórdia, e se no céu nós não vamos fazer outra coisa senão amarmos uns aos outros e ao próprio Deus, então eu optei pela vida comunitária para já ensaiar o meu céu aqui na terra, irmãos. Porque lá vai ser fácil, né? Tá todo mundo purificado, glorioso. Aí vai ser mais fácil. Por isso que a gente tem que aprender a amar aqui. Por isso, nós precisamos das imperfeições dos irmãos, das misérias dos irmãos. E como eu dizia, tem gente que diante dessas dificuldades larga a mão de tudo. Comunidade, nada. Gente, eu não estou falando aqui de uma comunidade como a minha, que é uma comunidade de vida e aliança, tá? Como associação aqui também. Eu estou falando da comunidade da paróquia também. Porque todos esses lugares exigem de nós. A vida comunitária sempre vai exigir, onde quer que nós estejamos. E por fim, a porta estreita é a porta da cruz, irmãos. É a porta da perseguição. É a porta que a gente não tem que fugir jamais, irmãos. Eu sempre digo uma coisa para a renovação carismática, sobretudo quando eu estou em encontro que tem os seus líderes e que tem os seus servos. Sem querer ser saudosista, mas eu costumo dizer que quando nós éramos perseguidos, nós fazíamos mais. Quando nós passávamos pelas perseguições, nós éramos mais fortes. Quando nós passávamos pelas perseguições, nós crescíamos mais. Hoje, a renovação carismática ela encontrou seu lugar na igreja. Ela cedeu em alguns aspectos, se adequou a outros. Mas aquela realidade de muitas perseguições a gente já não vê. Tanto que alguns dias atrás eu fui pregar num grupo de oração e o irmão disse assim para mim: aqui o padre não deixa orar em línguas. E eu até falei para ele: nossa, existe isso ainda? Porque há muito tempo, de fato, eu não ouvia recomendações desse tipo, irmãos. Até mesmo em realidades que eu ia, que o padre não era simpatizante da espiritualidade do movimento. Não era simpatizante, mas permitia. Então aquilo até me escandalizou um pouco. Falei: nossa, mas ainda existe isso? E glória a Deus, nós somos obedientes, porque a gente sabe que nessa vida tudo passa, né, irmãos? Tudo passa. Tudo passa. Então, vamos caminhar na obediência, porque também o caminho da obediência, o Senhor coloca isso agora no meu coração. O caminho da obediência também é porta estreita, irmãos. Porque se amar é difícil, obedecer tem hora também que é uma bênção. Para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa. Mas eu queria encerrar esta fala trabalhando justamente nessa direção. A questão da perseguição que nós passamos ali nesta opção que nós fazemos pela porta estreita. Não importa o que você tem vivido. Não importa o que você tem passado. Permaneça, irmãos. Persevere. A vida do cristão ela é constituída de dificuldades. Até nós morrermos ou até Jesus voltar, nós vamos passar por essas dificuldades, irmãos. E glorificado seja Deus quando a gente passa por ela. Porque é a oportunidade que Deus nos dá também de sermos pessoas melhores. Só que guarda bem uma coisa no teu coração.
Uma coisa, gente, é ser perseguido por causa da verdade que nós vivemos. Outra coisa é a pessoa fazer besteira, dar motivos para falar, e depois o bendito diz que está sendo perseguido. Não, são duas coisas diferentes. Nós somos perseguidos por causa da verdade do Evangelho, por causa da opção pelo reino. Agora, fazer besteira e dar motivo para falar é outra coisa, não tem nada de perseguição. Amém, irmãos? Para a gente poder entender bem, não viver também um evangelho reducionista, que adapta a mensagem à realidade a qual nós estamos vivendo. E eu finalizo com uma proposta linda, porque quando eu recebi o roteiro do encontro, pediram que eu alinhasse a minha fala a um santo, que é uma santa, gente, que eu amo demais. Eu tenho uma devoção profunda por ela, ela é patrona da minha comunidade. Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta mulher soube, gente, passar pela porta estreita. Ela soube viver a porta estreita. A vida de Santa Teresinha, ela me provoca. Primeiro, porque Santa Teresinha viveu no século XIX. O século XIX foi 2 séculos atrás. Então a gente pode dizer, de certa maneira, que ela já foi uma santa contemporânea, que mostra para nós que a santidade nesse tempo é possível sim, irmãos. Nós podemos ser santos ainda. Embora a santidade hoje quase não seja mais pregada, mas a santidade sim, ela é possível, queridos. E Santa Teresinha é uma prova disso. Nós sabemos que ela morreu jovem, que ela é padroeira das missões, sem ter saído do Carmelo, mas esta mulher soube com a vida ser profecia, irmãos. Ela soube mostrar para nós o que é ser cristão de verdade. E aqui eu libero uma palavra, que os tempos são tão confusos, onde a gente tem encontrado hoje muita gente que luta para ser igreja, mas que não luta para ser cristão. Luta muitas vezes para defender a doutrina, aquilo que acredita. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou é errado, mas da mesma forma que luta para ser igreja, deveria lutar para ser cristão, para viver a mensagem do amor até a última consequência. Porque Jesus disse: nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso, gente, amar é difícil. Amar é porta estreita. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: pensa que é fácil te amar? Nem dá a resposta agora, porque senão talvez tem que caminhar para o momento de cura interior depois. E não é essa a proposta que foi deixada, mas não é fácil. Mas essa mulher, gente, Santa Teresinha, ela dá uma prova clara disso. Ela não falava somente muito bem do amor. Eu sou apaixonado pelos escritos dela. Tem uma passagem da vida dela que toca o meu coração de maneira profunda, que me motiva na minha vida missionária. Que é aquela fase da vida dela, que ela está fazendo ali a sua Lexio Divina, estudando o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Sobretudo a segunda parte do capítulo, que fala da igreja enquanto um corpo, no qual nós somos os membros. Na sua sede de Deus, Santa Teresinha, ela lê aquilo, ela fica doida. Meu Deus, que coisa linda. A igreja é um corpo. Dentro desse corpo eu quero ser tudo. Coisa de gente santa mesmo, coisa de gente doida. Quero ser tudo, eu quero ser braço, eu quero ser perna, eu quero ser olho, eu quero ser tudo. Aí ela chega em 1 Coríntios 13, naquele belíssimo hino à caridade: se não houver amor, de nada vale.
Aí ela entende, opa, agora eu sei o que eu quero ser na igreja. Se o mais importante é o amor, e o amor vem do coração, daí vem aquela célebre frase: no coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Aí serei tudo. Ela entendeu. Ela falou muito bem, ela falou de forma bela tudo isso. Mas quem conhece a vida de Santa Teresinha sabe também o quanto ela sofreu na mão da sua Madre Superiora. Das vezes que ela acabava ali de limpar o chão, vinha a Madre e sujava tudo de novo, só para tirar ela da graça. E ela não saía da graça, não murmurava, limpava e amava. E justamente aquela que era uma das que mais perseguia, era uma daquelas que Santa Teresinha mais amava. Por quê? Porque a porta estreita é a porta do amor. Tem gente se levantando contra a sua vida? O Senhor já revelou aqui que tem. O Senhor me dava visualização de uma menina chorando em casa por causa de dificuldades que você tem sofrido com o teu pai e com a tua mãe. O Senhor mostra que muitas vezes você optou em partir para o revide, em querer discutir, em querer se posicionar, se defendendo. E o Senhor está dizendo para você assim: olha, somente ame, somente ame. Cuida das minhas coisas, porque das tuas eu já estou cuidando. Confia e segue em frente. Eu libero esta palavra como profecia para vocês. O amor vence tudo, irmãos. O amor vence tudo. Por isso a porta estreita é a porta daqueles que amam. E se nós somos uma igreja que ama e que opta em ser profecia para passar pela porta estreita, nós optamos por amar, porque no amor nós venceremos tudo. Quem se levanta para amar, fica de pé nesse momento. Vamos orar. Vamos orar. Deixa a sua Bíblia, deixa tudo aí. Eu quero orar com vocês na liberdade do Espírito. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nesse momento. Eu não sei para onde Ele quer nos conduzir, irmãos. Eu só sei que eu quero se deixar ser conduzido por Ele. Se você também quer se deixar ser conduzido, levante bem alto os teus braços. Feche os teus olhos. Aleluia. Irmão, a canção vai dar a tônica da nossa oração. Deus já colocou no teu coração. Eu vou deixar-me guiar, aleluia, força, e me abandonar no teu querer. Declare, igreja, com autoridade. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Vamos cantar desde o início, desde o início. Você canta, você reza e você profetiza. Eu vou deixar-me guiar, deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Declare com autoridade. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Isso, se deixa conduzir que Ele leva. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Firma o teu compromisso, levanta os teus braços e vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Declara!
eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Isso é uma verdade. Tua graça. Tua graça me basta. É só dela que a gente precisa. Teu amor. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Profetiza isso. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça. Tua graça. Tua graça me basta. Teu amor. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Faz o seguinte, vamos orar 2 em 2. Pessoa que está do seu lado aí, dê as mãos. Deus sabe o quanto tem de gente aqui que precisa da oração desse irmão. Gente que durante essa semana pensou em jogar tudo para o alto e